Fala galera, tudo bom? Continuando o nosso assunto sobre a composição da matéria, né? Agora, como eu falei no último vídeo, a gente vai começar o estudo das misturas, tá? O que é uma mistura? Mistura é um conjunto formado por mais de um tipo de substância, tá? Sua composição química é variável e não representada por uma fórmula. O que isso quer dizer? A gente tem água, por exemplo. A água que a gente bebe, ela não é pura, ela é própria para consumo, são conceitos diferentes, tá? Mas para frente, eu vou ver que na água, além de H2O, claro que é uma substância, a gente tem outras várias substâncias ou elementos químicos, tá? Então, o que diferencia a mistura da substância? A mistura é um conjunto de substâncias, tá? Não dá para eu colocar uma fórmula numa mistura. Por quê? Porque ela é feita, composta de várias substâncias. As substâncias, sim, possuem fórmulas. Olha lá, as substâncias possuem composição química definida, né? A água é o H2O, o gás carbônico é o CO2, o açúcar é o C6H12O6, tá? Elas possuem fórmulas. Ou simplesmente símbolos, né? Que nem na água, por exemplo, a gente tem cálcio. Aí a gente representa pelo símbolo Ca, tem flúor, a gente representa pelo símbolo F, tá? Beleza. Então é isso, tá? Mistura, elas são elas são compostas por várias substâncias, tá? Então, primeiro o exemplo de mistura que vem à nossa mente, a água que a gente bebe, tá? A água que a gente bebe é uma mistura de várias substâncias. Cada substância possui sua fórmula ou o seu símbolo. Por exemplo, H2O, óbvio, né? A maior parte da água que a gente bebe é água mesmo, H2O. Mas se vocês pegarem o rótulo de uma garrafinha ou de um garrafão de 20 litros, vocês vão ver lá que tem vários outros componentes, várias outras substâncias nessa nossa mistura, né? Por exemplo, bicarbonato, que tem fórmula HCO3, tá? Cálcio, que faz bem para os ossos, possui símbolo Ca, magnésio, que é o Mg, cloro, Cl, flúor, que faz bem para os dentes, que é só o F, tá? Então é isso. A água que a gente bebe, ela não é pura, tá? Ela é própria para consumo, mas ela é uma mistura, tá? É diferente, são conceitos diferentes. Ela possui uma série de elementos e substâncias que formam a água que a gente bebe, tá? Claro que existe, por exemplo, água do rio sem tratamento, é uma água, além de ser uma mistura, ela é imprópria para consumo, né? Porque ela tem coliformes fecais, outros tem bactérias, né? Germes, né? Que prejudicam a nossa saúde. A água que a gente bebe, não, ela é tratada, tá? Ah, professor, existe água pura? Existe. A gente vai ver na hora que a gente for aprender a separar as misturas, que é conhecida como água destilada, mas ela não é usada para a gente se hidratar, para a gente beber, tá? Ela é mais usada na indústria, como produto de limpeza. Outro exemplo, o ar que a gente respira. Vocês acham que só tem oxigênio? Não, também é uma mistura. Por quê? Porque ele é composto de vários elementos, de várias substâncias. Olha que legal como que vocês vão guardar isso. O que tem no ar que a gente respira? Nitrogênio, oxigênio e argônio no ar, tá? Tem outros gases também, gás carbônico, enxofre, tá? Mas a maioria é isso. 70% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 9% de argônio e outros gases, tá? Então, o ar que a gente respira também é uma mistura. Então, galera, a maioria das substâncias que estão à nossa volta são misturas, tá? Muito difícil encontrar uma substância pura, tá? Uma joia, você pensa que é ouro puro, não é. Tem prata, tem cobre, tá? A maioria das substâncias à nossa volta são misturas, tá?
Então vamos continuar. Vou falar agora sobre sistema. Vou apagar aqui rapidinho. Quando a gente, por exemplo, o ar que a gente respira, falei que é uma mistura. A água que a gente bebe é uma mistura. Quando a gente, por exemplo, vamos analisar, vamos pegar uma amostra do ar de uma cidade para analisar. Quando a gente isola, quando a gente confina uma amostra de uma mistura, a gente dá o nome de sistema, tá? Quando a gente coloca água em um copo para analisar a sua composição, a gente passa a chamar essa mistura de sistema. O que é um sistema? Parte de um conjunto de uma mistura, tá? Que se deseja observar, estudar, analisar do que ele é composto, tá? Por exemplo, um recipiente com água, um tubo de ensaio que contém uma mistura qualquer, um pedaço de madeira, tá? O que a gente precisa saber agora? Um conceito que é conhecido como fase. O que é uma fase? Fase, galera, um modo muito simples de explicar o que é uma fase é o que a gente pode ver, tá? Então vamos lá. São os componentes que podem ser vistos em uma mistura, em um sistema, né? Agora a gente está falando de uma mistura isolada que a gente está estudando. Então essa mistura a gente vai começar a chamar agora de sistema, tá? Sistema, a gente tem dois tipos de sistema. Sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo? Apresenta uma única fase, tá? Então, os dois exemplos que eu dei no começo da aula são sistemas homogêneos, tá? A água que a gente bebe, a gente bate o olho e só vê um líquido transparente, né? Então, só estou vendo um líquido transparente, mas eu sei que lá dentro tem outra substância, tem H2O, tem aquela série de elementos que eu falei. O ar que a gente respira, a gente não vê, né? A gente pensa que é puro, mas não é, tá? Como ele só possui uma fase, é um sistema homogêneo. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Água com açúcar. Quando você mistura um pouco de açúcar na água. Muito, se você misturar muito, o açúcar para de dissolver uma hora e você vê o açúcar, né? Mas um pouquinho, você sabe que tem água com açúcar lá dentro, mas você só está vendo água, tá? Suco. Um suco. Um suco esses de solúveis que você mistura um pouco de água, você, por exemplo, de manga, você bate o olho e vê um líquido amarelo, né? Porém, você sabe que ali dentro tem água, que tem aquela série de elementos que eu falei, sabe que ali tem o suco diluído e sabe que tem açúcar, entendeu? Então, o sistema homogêneo são compostos por uma única fase, tá? Ar é um sistema, falei líquido, né?
Agora vamos falar de um sólido, sei lá, uma barra de ferro, tá? Você bate o olho e você vê um metal cinza, né? Meio preto assim, mas a gente sabe que ali dentro tem outros componentes, tem ferro, tem cobre, tem magnésio, tá? Então não tem simplesmente ferro. O ouro de uma joia é composto de prata, tá? E estanho e cobre e outros elementos. Então são todos sistemas homogêneos. E sistema heterogêneo? O que é um sistema heterogêneo, então? É quando a gente tem duas fases ou mais. Apresenta duas fases ou mais, tá? Eu falei aqui água com açúcar é um sistema homogêneo, né? Porque o açúcar se dissolve na água, a gente bate o olho e só vê a água. E se eu jogar areia nessa água? A areia dissolve na água? Não, ela vai para o fundo, né? Então eu vejo água e areia, tá? Água mais areia. Óleo, um sistema heterogêneo muito comum, um dos primeiros que a gente estuda. A água mais óleo, né? A água não se mistura com óleo. O óleo fica na parte de cima por ser menos denso do que a água, né? Quando tem vazamento que a gente vê na televisão, a gente vê as manchas de óleo boiando no oceano, né? Um sistema heterogêneo gasoso, um ar poluído quando a gente está andando na rua e aqueles caminhão velho, né, que acelera e solta aquela fumaça preta, tá? E ali tem uma mistura do ar que a gente respira com o gás carbônico, tá? Então, ar mais poluição, um sólido agora. Já viram granito? Usado para construção de bancadas, né, de pias. Ele é todo pintadinho, né? Então, ele é um sistema heterogêneo. Ele é marrom escuro, né? Cinza, marrom claro, tem uns pedacinhos branquinhos assim, então granito, um exemplo de sistema heterogêneo sólido, tá? Beleza. Só para encerrar a aula, vou deixar uma pergunta aqui. É possível existir um sistema heterogêneo com apenas uma substância? O que vocês acham? O que vocês acham? Que nem eu falei aqui, os sistemas heterogêneos, eles possuem duas fases ou mais, né? A gente bate o olho e vê, por exemplo, a água do mar que caiu um óleo de um navio. Tem lá a água, a mancha de óleo e a areia, ou seja, três fases, né? Apesar da água ser uma série de misturas, que nem eu falei no começo da aula, a gente só vê a água. Então são três fases: a água, o óleo e a areia. O ar poluído é o ar, né? O ar atmosférico e o gás carbônico liberado por chaminés, Então são duas substâncias. O granito, né? Ali tem mica, feldespato e não sei qual outro mineral, entendeu? Então são várias substâncias também. Vocês acham que é possível existir um sistema heterogêneo com uma única substância?
É. Quer um exemplo? Água com gelo. Vamos supor que a gente fez depois eu vou ensinar para vocês destilação, que é um sistema que purifica a água, tira os outros componentes da água, ficando somente com H2O. Então eu tenho um copo de água destilada, só tem moléculas de H2O lá dentro, somente átomos de hidrogênio e oxigênio. Se eu pegar um pouquinho dessa água e congelar, eu vou ter água na fase sólida, gelo. Se eu colocar esse gelo nessa água, eu vou ter duas fases, né? Pois vou ter água líquida e água sólida, né? Na forma de gelo, porém uma única substância, H2O, tá? Por hoje é só, beleza? Valeu. Semana que vem a gente continua, vou postar atividade no Drive. Fiquem de olho. Preste atenção nas coisas que eu falo, hein? Eu costumo pedir nas atividades e nas provas. Valeu.